Olá, aluno, como vocês estão? Espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Análise e Levantamento de Requisitos de Software. Entrando num novo módulo, nós falaremos um pouco sobre melhores práticas e tendências na área de análise de requisitos, ou melhor, na área de análise e levantamento de requisitos. E a nossa primeira aula será tendências atuais na análise de requisitos utilizando inteligência artificial. Bom, então nós sabemos que de novembro de 2023, ou melhor, novembro de 2022 para cá, muitas coisas surgiram, muitas coisas evoluíram e muito pouco tempo de espaço em um período muito curto, e a maioria das pessoas, para inúmeras áreas, estão fazendo uso de inteligência artificial para melhorar performance, para melhorar propriamente aquilo que elas fazem no cotidiano, deixar de forma mais profissional, de repente acrescentar mais detalhes que muitas vezes passa despercebido e até mesmo fazer alguma espécie de controle, gestão de risco, prevenções e etc. Tá bom? Então, nada mais justo do que nós também fazermos aqui uns comparativos e entendermos se realmente é necessário, se realmente funciona ou se faz jus de acrescentarmos algumas coisas com base em utilização de inteligência artificial. Bom, nós sabemos que atualmente existe inúmeras inteligências artificiais no mercado, com inúmeros propósitos. Nós temos aquelas que são realizadas para consultas, né? Propriamente textos, como é o ChatGPT, como é o Bing da Microsoft, como existe um novo agora da Google, como nós temos também inteligências artificiais voltadas à imagem e entre outras funcionalidades, tá? Então, o que eu quero apresentar para vocês aqui, na verdade, é um cenário hipotético, no qual, a partir deste cenário, nós vamos tentar fazer aqui um mapeamento, criações de histórias com base nesse cenário. Então, eu vou mostrar aqui para vocês já dentro do Word, eu tenho um cenário hipotético, é relacionado a um sistema de cobrança para uma empresa de serviços de assinatura de streaming de vídeo. Então, vamos imaginar aqui Netflix, a Prime Video, HBO e por aí vai, beleza? Então, foi criado aqui um contexto, determinados requisitos em cima deste cenário, e eu tentei fazer a divisão do seguinte modo: requisitos funcionais, requisitos não funcionais, requisitos de performance e propriamente performance e exceções, tá bom? Então eu tenho em média aí de no total por tópico no máximo 5 tipos de requisito, e aqui de certa forma quando nós fôssemos trabalhar no dia a dia, nós teríamos de fazer separações e criar uma história específica para cada um desses requisitos, porque a partir dessas histórias é que os desenvolvedores atacariam e começariam o desenvolvimento, beleza? Então, o que nós vamos usar aqui? Todos os requisitos que eu acrescentei, porém, juntamente ao ChatGPT, e tentar entender se ele vai trazer para a gente algum conteúdo favorável que talvez demande menos tempo da gente, ou que talvez nos atribua ou nos complemente naquilo que nós fazemos no cotidiano, tá bom? Então vamos lá. Uma empresa de serviços de assinatura de streaming de vídeo está expandindo a sua base de clientes e precisa implementar um novo sistema de cobrança para lidar com o aumento da demanda e garantir uma experiência de usuário eficiente e satisfatória. O sistema atual de cobrança é limitado e não atende mais às necessidades da empresa em termos de escalabilidade, usabilidade e desempenho. Então, aqui no nosso cenário hipotético, o sistema de cobrança, né, dessa empresa de streaming de vídeo, na verdade, já está defasado, né? Ele ficou para trás e não atende mais às expectativas diárias e muito menos futuras da empresa. Então, ele já não está mais tendo atendimento de escalabilidade, de usabilidade, tão menos quanto desempenho. Então, imagina num cenário hipotético em que você fez entrevistas, brainstorms, você fez reuniões específicas, fez calls,
colocou partes interessadas do projeto, key users, você conversou com todas as pessoas necessárias, responsáveis por tudo aquilo que era necessário de ter, entendeu regras, infraestrutura, entendeu sobre a arquitetura do sistema e você levantou os requisitos com base em todas as informações coletadas e que esses requisitos são esses que eu estou apresentando a vocês. Então, para requisitos funcionais, por exemplo, vocês levantaram o cadastro de sistemas, a gestão de assinaturas, processamento de pagamentos, gestão de faturas e notificações automatizadas, tá bom? Já para os requisitos não funcionais, vocês levantaram escalabilidade, segurança, usabilidade e desempenho. Tem mais um aqui embaixo, disponibilidade também. E aí, para requisitos de performance, são apenas 3. Tempo de processamento de pagamento, tempo de resposta da interface do usuário, capacidade de transação. E as exceções que também são muito importantes. Pagamento recusado, quando houver um erro de pagamento, uma exceção, sempre o caminho feliz é o pagamento realizado com sucesso, mas e se der erro? Temos que prestar atenção nisso também. Erro de processamento, muitas vezes pode cair a internet, pode cair o sistema, o banco de dados pode ficar fora do ar, então existe o erro de processamento. E também faturas em atraso, de certa forma é uma exceção, Nós esperamos que as pessoas elas paguem com antecipação, no máximo elas paguem na data de vencimento, mas sempre há aquelas pessoas que fazem os pagamentos em atraso, beleza? Então são aqui algumas exceções que a gente também tem de ficar de olho. Então, o que nós faríamos aqui se houvesse a necessidade de pegar cada um desses requisitos e transformar em uma história de usuário separada para que, após isso, fosse levantado subtasks, especificamente sobre front-end e back-end, para o desenvolvedor poder atacar, ou seja, para ele começar a trabalhar, para ele começar a desenvolver, para realmente isso que está no papel começar a surgir e realmente a existir como um sistema, tá bom? O que nós faríamos seria o seguinte, nós inicialmente copiaríamos este primeiro tópico que nós temos aqui, que é o primeiro requisito, que é sobre cadastro de clientes, e o cadastro de clientes como funcionalidade, ele deve fazer o seguinte, o sistema deve permitir o cadastro de novos clientes, incluindo informações de nome, endereço, detalhes de contato e métodos de pagamento, beleza? Então aqui é um requisito funcional. Para que eu tenha um cliente, eu necessito do cadastro. Para que eu tenha o cadastro, eu preciso permitir o cadastro com essas informações pessoais deste usuário, beleza? E aí o que nós faríamos? Nós iríamos aqui no nosso chat GPT, beleza? E aqui no chat GPT nós colocaremos da seguinte forma, olha só. Claro que o modo de escrita dentro do chat GPT, eu acho que todo mundo aqui que está acompanhando a aula já utilizou, já experimentou e sabe como funciona, Não preciso adentrar. Mas o chat GPT, ele sempre vai trazer aquilo que é necessário conforme o que você digita. Ou seja, quanto mais detalhes eu der, quanto mais objetivo eu for, quanto mais granular eu for, quanto mais superficial eu for, tudo isso vai trazer resultados diferentes. Então, se eu sou muito superficial, minha resposta vai ser superficial. Se eu sou muito granular e detalhista, minha resposta vai ser mais completa e complexa, tá? Ela vai ser mais robusta, beleza? Então, sempre quando nós formos trabalhar nisso, nós geralmente vamos colocar o máximo de informações possível para que ele consiga também absorver o máximo de informações possível e a partir dali ele nos trazer uma resposta mais completa possível, tá? Então, nós poderíamos colocar da seguinte forma, olha só, crie uma history de requisito funcional com base nas seguintes informações, 2 pontinhos. Ou melhor, crie uma history de usuário para o seguinte requisito funcional. E aí nós vamos colocar aqui,
o cadastro de clientes, que é o nome do requisito, e o que esse requisito precisa fazer. Beleza? Bom, pressionando Enter, ele vai começar a fazer aqui tudo que é necessário. Então, ele vai colocar aqui o cenário, vai colocar a historinha, quais são os passos a ser percorrido, tudo nos mínimos detalhes, para que quando isso seja levado ao desenvolvedor, ele olhe linha a linha e desenvolva tudo aquilo que está sendo solicitado. Beleza? Então, aqui, ó, ele criou para nós. Então, vamos ver o que ele criou. Olha só. Como um gerente de lojas, eu desejo ter a capacidade de cadastrar novos clientes no sistema para que possamos manter um registro organizado de nossos clientes e fornecer um serviço personalizado. Beleza? Só que nós falamos aqui, ó, que é um cadastro de clientes, só que nós não especificamos sistema nem para onde seria. Aqui foi proposital para vocês entenderem que ele nos deu algo bem fictício sobre uma loja de roupas online. Nós estamos falando sobre lojas de roupa online? Não. Nós estamos falando sobre serviço de streaming de vídeo. Então, vamos tentar refazer isso daqui. Olha só, vamos copiar mais uma vez esse carinha aqui e vamos ser mais objetivos e mais detalhistas, né? Ó, cria uma história de usuário para o seguinte requisito funcional: cadastro de clientes para sistema de streaming de vídeo. E aqui ele já vai mudar. Vamos aguardar ele fazer aqui. Bom, o que ele nos retornou? Olha só o nome, obviamente, da history. Poderia ser essa daqui, ó. Cadastro de cliente para sistema de streaming de vídeo. Beleza? E aqui ele já está dando a história bem resumidinha. Olha só. Como um usuário interessado em se inscrever para utilizar o serviço de streaming, eu quero poder me cadastrar facilmente no sistema de streaming de vídeo para que eu possa aproveitar os conteúdos disponíveis e assistir meus programas favoritos. Nós tivemos regrinhas aqui ao decorrer das aulas há muito tempo atrás. Todos vocês, eu acredito que se recordam sobre isso, mas existe aqui alguns critérios sobre escritas de história, no qual você tem que se passar pelo sistema ou pelo serviço, você tem de dizer o que você quer e o objetivo final, que é esperado daquilo que você necessita, tá? Então, por isso que está em negrito aqui, ó, como um usuário, porque eu estou me passando pelo usuário sistêmico, eu quero, ou seja, eu preciso, eu necessito dessa funcionalidade para que eu possa, de certa forma, usufruir, né? Para que, de certa forma, eu possa aproveitar os conteúdos, para que eu possa acessar, para que eu tenha acesso, enfim. Então, aqui, se passar por um sistema ou serviço, dizer o que está sendo solicitado, qual é a necessidade atual e tentar dar uma solução para aquilo, tá bom? E aí existem os critérios de aceitação. Olha só. Como um usuário, desejo preencher o meu nome completo durante o cadastro. Como um usuário, eu desejo fornecer o meu endereço completo, incluindo rua, número, cidade e código postal. De certa forma, o CEP, né? Como um novo usuário, eu desejo inserir meus detalhes de contato, como número de telefone, endereço de e-mail, ou seja, para futuros contatos se necessário. Como um novo usuário, desejo selecionar um método de pagamento adequado, como um cartão de crédito, PayPal ou outro método aceito. Olha só, ele não deu nada completo para nós. Nós poderíamos colocar aqui cartão de crédito, nós poderíamos colocar boleto, nós poderíamos ter colocado Pix. Então aqui, mesmo utilizando inteligência artificial, ainda assim não é um pensamento humano, né? Então, se os requisitos eles fossem incrementados, revalidados com os usuários finais, imagina que você escreveu essa história aqui que o ChatGPT acabou de te dar e você marcou ali um brainstorm, uma entrevista, marcou uma call, uma reunião simples para falar com os key users, usuários finais e etc. E você está validando essa história aqui
para saber se realmente vai ser isso. E aí chegou nesse quarto ponto aqui, as pessoas falaram, pô, legal, cartão de crédito, PayPal, tá, mas nós temos outros métodos. Tem como acrescentar boleto? Tem como acrescentar carnê? Tem como acrescentar o Pix? Tem como acrescentar o débito? Tem como estornar automaticamente da conta bancária no dia do pagamento? Enfim, são inúmeras possibilidades, né? Então, isso daqui, ele, por mais que tenha sido feito por uma inteligência artificial, ele poderia ser complementado por uma ação humana, por um pensamento humano, né? Por uma necessidade humana, algo que talvez a inteligência artificial vai demorar muitos e muitos anos para prever. Só que olha só que interessante e que legal. Olha o tanto de coisa que ele já nos deu escrito que nós não precisamos fazer. Nós aqui, de certa forma, estamos revalidando e, se necessário, atribuir, complementar ou detalhar ainda mais o que ele nos deu, né? Mas eu já tenho uma performance maior. Talvez o que eu demorasse 1 hora, 2 horas para escrever, ele me deu em, sei lá, questão de minutos, questão de segundos, de repente. Então, eu perderia o meu tempo não escrevendo e sim validando. De certa forma, eu teria uma economia de tempo, uma performance maior e o meu tempo para fazer outras coisas, escrever outras histórias, participar de outras reuniões, ele acaba sendo maior também, beleza? Só que aí, o que é interessante, você que é novato, ainda não está na área, você está aprendendo, não acostuma fazer de mão beijada. Faz o processo que é a lapidação, né? A gente costuma dizer, pega a pedra ali e vai lapidando até ela virar um diamante. Faz na marra, faz na mão, faz na unha, mesmo que demore, mesmo que seja exaustivo, mesmo que seja cansativo. Porque depois que você aprender e você entender, aí sim você pode facilitar a sua vida. Não adianta você fazer uma coisa fácil sem entender o que ela é, para que ela serve ou como ela funciona. Beleza? Dando continuidade, olha só. Como um novo usuário, eu desejo receber uma confirmação que o meu cadastro foi concluído com sucesso. Aqui a gente também pode complementar. Por quê? Esse cadastro aqui, ele foi concluído com sucesso, mas onde nós vamos notificar? Vai ser uma notificação na tela? Essa notificação vai chegar por e-mail? Vai chegar um código de SMS de validação? Eu vou mandar uma mensagem de disparo automático por WhatsApp? Como que vai ser? Eu posso pensar em vários conceitos. Ou eu posso pensar em disparar de vários lugares, né? Para ter uma certeza que ele recebeu aquilo que está sendo alertado, né? Então eu vou mandar um SMS e eu vou mandar um e-mail também. Por que não os dois ao invés de um ou outro? Beleza? Bom, o sexto, ó, como novo usuário, desejo poder acessar a minha conta imediatamente após o cadastro para explorar os conteúdos disponíveis. Ou seja, ele quer assim que houver o preenchimento e o disparo desse formulário cadastral, já automaticamente receber o acesso, login e senha, para ele ter um acesso imediato. Ele não quer poder esperar e precisar esperar, né, no caso, uma pessoa validar, conferir os dados, saber se é existente, se não é e etc. Ou seja, o sistema ele vai precisar fazer essas validações em real time. Tá? Principalmente dados bancários, né? Então, vai ter de ter uma API, um serviço que vai consultar o determinado banco, que vai verificar a existência e a validade do determinado número do cartão, que vai verificar a existência e validade da data de validade, código de segurança e entre outras coisas que são necessárias, por exemplo. E aí nós temos o sétimo. Como novo usuário, desejo poder editar minhas informações de cadastro, se necessário, após o registro inicial. Então, beleza, coloquei lá o meu nome e meu sobrenome, mas eu tenho 2 sobrenomes, eu queria trocar um pelo outro, eu queria colocar os 2. Ou eu queria trocar o número do meu cartão, acabei colocando o cartão, sei lá, da minha namorada e eu quero colocar o meu. Eu coloquei o cartão do meu pai e eu quero colocar o meu. Enfim, quero editar os meus dados por algum motivo. Então, eu preciso ter esse acesso de imediato assim que a conta é ativada, assim que eu consigo ter o acesso a ela, tá bom? E o oitavo, como novo usuário, desejo poder excluir a minha conta se desejar, juntamente com a remoção de todas as informações associadas a ela. Bom, aqui envolve uma política de segurança, envolve uma política de lei dos dados, né? Controle dos dados para evitar vazamento, no caso. Aqui envolve também proibição de venda de informações pessoais, que acontece em muitos casos, né? Acho que o mais recente, o maior,
Até então foi o da Seara, né? Disparou não sei quantos milhões aí de... Disparou não, disponibilizou não sei quantos milhões de dados pessoais aí pelo mundo afora das pessoas e inclusive está tomando um processo bilionário, né? Então, são coisas que, se acontecer dentro da empresa, tende a haver uma determinada política a ser seguida até para evitar o vazamento dos dados e também evitar processos futuros dessas pessoas acima da empresa, né? Imagina lá, você está na Netflix, você não quer mais o acesso à Netflix, você deseja excluir a conta, deseja cancelar ali o seu plano e por algum motivo há um vazamento dos seus dados para outros lugares. Isso é prejudicial a ambos os lados, né? Principalmente para o lado do cliente, tá? Porque muitas vezes ele vai acabar nem sabendo que os dados dele foi vendido, foi disponibilizado e etc. Tá bom? Aqui, galera, eu não vou me estender tanto, porque a aula, ela na verdade, já se passou dos 20 minutos. Então, eu não vou me prolongar, mas isso daqui foi um único requisito de vários outros que nós veremos nas próximas aulas, beleza? Então, eu vou me despedindo por aqui. Espero que vocês estejam entendendo, que vocês estejam gostando. Espero que vocês consigam assimilar e entender a diferença de o que é fazer de forma manual, o que é utilizar uma inteligência artificial para ajudar, tá? Então, saiba separar o conceito de ajudar, de complementar e o conceito de fazer para você, tá? Não vai virar uma pessoa relaxada e deixar de fazer as coisas e fazer com que a inteligência artificial faça para você. Não é nada disso que eu estou querendo ensinar aqui. Estou querendo ensinar que aquilo que você fizer, você pode complementar com a inteligência artificial de forma que você tenha uma maior performance, uma menor demanda de tempo, e isso vai facilitar e contribuir de forma diária a você fazer outras tarefas. Reuniões, brainstorms e outras coisas que você tiver aí dentro da sua agenda, beleza? Fiquem com Deus, me despeço por aqui, até breve!